Oi, oi, gente boa de Deus. Aqui neste país, homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, gente amada que me assiste com o melhor coração possível. E no mundo inteiro, há anos e anos e anos, e eu sei que as crianças me dão uma atenção extremamente especial. Desde que eu comecei a pregar na televisão há 50 anos em Manaus, no Amazonas, e eu recebia cartinhas dos pais dizendo que os filhos é que os chamavam para irem me ouvir, que ficavam encantados. Eu andava pela rua, eles me chamavam de Jesus, de Papai do Céu, durante tantos anos, até o dia de hoje. De vez em quando eu encontro crianças em lugares diferentes que vêm para mim e me perguntam se eu sou Jesus ou se eu o conheci, qual é o meu vínculo com o Papai do Céu. E são tão lindos, tão lindos. Eu quero, no dia de hoje, deixar minha saudação introdutória para as crianças que me amam porque olham os meus olhos, veem que eu não estou fazendo teatro de natureza nenhuma, nem média. Criança lê a sua energia, enxerga o seu halo, enxerga a sua aura de luz, enxerga o que emana da sua frequência espiritual. Criança não se engana quando olha para quem de fato trata a vida com sinceridade e trata a criança com respeito e dignidade. E eu agradeço imensamente a Deus por, durante todos esses 51 anos pregando o Evangelho, ter contado com tanto amor das crianças. E como elas trouxeram milhares de pais para me ouvirem e ficaram. E frequentemente, ainda no dia de hoje, o pai ou a mãe ou um parente chegam com preconceitos aprendidos a meu respeito nos grupos religiosos que frequentam, e quando dizem isso às crianças, e às vezes já assim com o dedinho passando aqui e ali, no YouTube da vida, me veem lá, me clicam, me ouvem, e de maneira quase instantânea me aprovam, me acolhem, passam a me querer bem e confrontam o pai, a mãe, o avô, dizendo: não, eu conheço ele, eu assisto, o espírito dele é bom, não é esse não. Vem assistir comigo. E quantas histórias eu tenho visto e ouvido de gente que por causa dos filhos ganhou outro olhar, ficou livre do seu preconceito. Então, meu amor expresso hoje por todas as crianças que estão me vendo no Brasil e no mundo inteiro. E que Deus as abençoe. Olha só, gente, ontem eu estava aqui falando da mãe de Tiago e de Tiago e João, daquele pedido que passou por cima do anúncio de Jesus de que importava que ele subisse a Jerusalém e lá ele fosse entregue pelos principais sacerdotes, pelos principais religiosos, teólogos e escribas, nas mãos do povo dos gentios, e que eles iriam condená-lo e entregariam, portanto, eles aos romanos, aqui chamados de os gentios, para que o complemento de escárnios, açoites, culminando com a crucificação, acontecesse. Aí Jesus repete isso pela 5ª vez, só aqui em Mateus. E aí diz: porém, ao 3º dia ressurgirá. Porém, ao 3º dia ressurgirá. Mas eles, como em todas as vezes anteriores, agora já não fazendo mais como Pedro fez na primeira, que foi confrontar Jesus,
dizer isso jamais te acontecerá. Dali para frente eles passaram a pular o tema, a desviar o tema, a puxar outro assunto. Mas eles nunca conseguiram acolher a cruz, nem com a promessa da ressurreição. E o tempo todo o que eles queriam era: escuta, fala-nos do trono, a gente quer o trono, é a tua glória. Tu chegando com anjos e miríades de entes alienígenas de multicivilizações, dominando tudo e glorificando o teu nome sobre todos os reis e poderes da terra. É isso que nos interessa. Pois bem, até que nesse dia aqui, isso atinge um determinado extremo. E é a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, se aproxima de Jesus e o adora. E ontem eu disse a vocês, ela vem com os dois e se ajoelham e olham para cima, para Jesus, e fazem esse pedido olhando para cima. Ô Senhor, eu te peço que quando tu vieres no teu reino, tu mandes que esses meus 2 filhos fiquem assentados, um à tua direita e outro à tua esquerda. É o único favor que eu te peço. E é um negócio muito louco. Aí Jesus diz: não sabeis o que pedis. E pluraliza o pedido, porque não era só a mãe deles que estava pedindo, ela estava vocalizando o desejo deles. E eles estavam se escondendo atrás da mãe para ver se diminuíam as implicações eventualmente críticas. E Jesus diz: vocês todos, os 3, não sabem o que pedem. Não entenderam até agora que isso é uma loucura o que vocês estão pedindo. E aí diz: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam com uma veemência enorme: podemos. E aí um paradoxo estabelece-se. Tiago, que disse que podia beber aquele cálice de morte, de agonia, teve o favor de ser decapitado, que foi uma morte branda, e foi, depois de Estevão, o primeiro apóstolo a ser de fato martirizado, decapitado. Não foi levado a nenhuma cruz, nem apedrejamento. Foi uma morte rápida. Podia até se regozijar com aquela rapidez. Corta a cabeça aqui, a consciência desabrocha diante do trono da glória eterna. E João foi o oposto. Morreu todo mundo, foram executados, martirizados, crucificados, apedrejados, sofreram mortes dolorosas, todos eles, exceto João, que foi exilado na ilha de Pátmos. E se o João do Evangelho é o João do Apocalipse, ele morreu sozinho, sem consolo, sem conforto, sem aconchego, sem palavras de amizade, olhando para um teto cinza até ser levado. Era o cálice. E o de João demorou muito. Ele deve ter pedido inúmeras vezes para o Senhor antecipar os seus dias e levá-lo logo, porque ele ficou anos e anos e anos numa solitária horrorosa, numa ilha sem ninguém, sem recursos. Hoje é uma ilha turística agradável, naquele tempo devia ser um caos ficar em Pátmos. Até o dia de hoje é um dos verões mais horrorosos que alguém pode enfrentar, é aquele de Pátmos. Então João sofreu um bocado ali, mas podemos. Jesus disse: então tá bom, já que vocês dizem que podem, aguentem. Então lhes disse Jesus: recebereis o meu cálice. Beber esse cálice e morrer com as implicações de dor e sacrifício, tá bom, eu concedo isso a vocês, é o que eu posso conceder. É que vocês bebam o meu cálice e morram com as implicações do comprometimento comigo. É o que eu prometo a vocês. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão herdar a coroa da vida.
Essa é a minha promessa a todos vocês. Agora, esse negócio de um sentar à direita, outro sentar à esquerda, não. Não. Não posso dizer isso a vocês. Porque isso não está no meu arbítrio concedê-lo, porém, é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E não é nesse improvisozinho de chegar mamãe com 2 filhinhos, queria resolver isso aqui agora. Não, os desígnios disso são anteriores a tudo que vocês podem imaginar. Não tem nada aqui acontecendo no improviso. Eu estou andando em cima do script, da perspectiva e da projeção da salvação, da doação, do amor, do altruísmo, da entrega, da profecia, dos salmos, de Isaías, de Jeremias, até mesmo de Moisés que anunciou a minha vinda, ou de Abraão que viu os meus dias e se regozijou. Eu estou vivendo aqui de acordo com toda essa linhagem de natureza profética que tem a sua convergência em mim e que não se afunila no judaísmo, mas se abre para a universalidade do planeta inteiro e para todas as criaturas com consciência no universo. É muito maior do que essa economiazinha de 2 filhinhos e uma mamãezinha e um privilégiozinho especial, igual cabeça de crente em igreja, que fica pensando que a única coisa que interessa a Deus é o que acontece naquele grupelinho. E que Deus não está nem aí para o cosmos, para os cosmos, para os universos, para as dimensões, para as bilhões e trilhões de criaturas universais e transversicas. Deus não está nem aí para todas as trilhões de criaturas que habitam o planeta, os mares, as águas, debaixo das águas, a terra, os ares, criaturas de todos os tamanhos e naturezas e formatos e expressões. Parece que Deus não está nem aí para nada do que Ele criou, para o universo inteiro, nem para a humanidade, nem para calamidade, nem para dor, nem para sofreguidão, nem para angústia, nem para fome, nem para miséria, nem para injustiça, nem para iniquidade, nem para péssima e horrorosa e perversa distribuição de renda. Parece que Deus não está nem aí para tudo que os profetas disseram que Deus priorizava. Parece que Deus não está nem aí para tudo que Jesus pautou. Jesus pautou como prioridade dele, Jesus, que eram as prioridades do Pai, que trabalhava até agora, e ele disse: eu trabalho também pelas mesmas pautas e interesses. Mas crente é assim, como a mulher de Zebedeu e como Tiago e João, todo mundo é igual. Querem saber quais são os privilégios especiais para o gueto. São filhos do gueto e querem reduzir o reino de Deus a um gueto de interesse clubesco, congregacional, de um timezinho de eleitos supremacistas que se acham os seres mais especiais do universo, porque são os escolhidos e os separados, e são os seres assim extraordinários, os únicos que Deus vê, pelos quais se importa, aos quais quer abraçar, acolher, salvar e perdoar. Tamanho é o narcisismo desses grupelhos religiosos, dessas seitas, porque o que a mulher de Zebedeu e Tiago e João estão expressando aqui é a mentalidade da seita. É a mentalidade da seita. É tipo os 144 mil dos testemunhas de Jeová baseados no Apocalipse, ou o grupo dos escolhidos da Ellen White no Adventismo, ou o grupo dos eleitos, dos ultra-eleitos na predestinação dupla, de dupla mão, e que Deus não só predestinou uns para os céus, mas predestinou todo mundo mais para o inferno. É coisa de seita, horrorosa. E vocês todos são criados na seita.
Na igreja pentecostal, são os batizados do Espírito Santo, os únicos que têm garantia de alguma coisa. E assim mesmo, se na sua hipocrisia apresentarem um currículo vitae de não pecados exteriores, visíveis, mensuráveis e quantificáveis, fotografáveis e filmáveis. É isso que interessa a eles. Se pode depreender da cara para fora, porque não tem nada a ver com a pestilência e o impregnamento de perversidade e de peçonha e de rapina e de putrefação nas suas almas. Nada. É a mentalidade da seita que prevalece aqui. Só uma mente muito atrofiada. E olha que eles estão diante de Jesus, mas estar diante de Jesus não os previne da mentalidade seita, nem da atrofia pessoal, porque é a cabeça de cada um que cria esse ambiente de ultra privilégio particularizado para si mesmo. O que é uma vergonha, um caos, uma tristeza e algo que se repete em todos os grupos cristãos do planeta Terra. Eles acham que ganharam uma vocação superior à de todos. E sem eles, Deus não age no mundo. Sem que eles vão, sem que eles preguem, sem que eles falem, sem que eles defendam a Deus, sem que eles tenham um lugar garantido de visibilidade, um trono de glória para serem expressões de Deus na terra, Deus está diminuído. E não querem considerar que é necessário que primeiro o Cristo padeça todas as coisas e depois entre na sua glória. Não querem considerar o que a gente vai ver algumas páginas adiante, no capítulo 24 de Mateus, e a seguir nas parábolas que vêm logo depois, que falam de uma longa espera entre a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda de Cristo. Aí tem a parábola do servo mau, que fala que depois de muitos dias é que o Senhor volta. A parábola das virgens, que também diz que demora muito a volta do Senhor a ponto de todo mundo morrer de sono. A parábola dos talentos, que também fala de uma espera longa, até que depois, no fim de tudo, vem o Senhor e pede que eles prestem contas. A parábola do grande julgamento, das ovelhas e dos cabritos, que acontece também no fim dos tempos, e uma quantidade grande de outras parábolas, que nos dão conta desse grande interregno, como a parábola das bodas, que a gente vai ler em Lucas, e diz que os que foram primeiros chamados disseram que não queriam ir, porque tinham outras coisas mais importantes para fazer. E aí o dono do banquete disse, então chamem os pobres, os cegos, os coxos, os paralíticos, os mudos, os andrajosos, os leprosos, os marginalizados, os desprezados pela sociedade, pela religião. Chamem, porque agora os outros que foram convidados primeiro e se fizeram de rogados e disseram que tinham coisas mais importantes para fazer do que atender ao convite do reino de Deus, esses aqui não entram mais. Ficarão batendo na porta de fora. Agora aqui dentro a gente vai encher de todo mundo que eles repudiam, que eles odeiam. Eles acham os seres totalmente amorfos, sem beleza para serem incluídos no desejo de salvação e de graça e de acolhimento e de abraço divino para com esses seres que eles próprios, os religiosos que não aceitaram o convite, repudiavam. Mas é uma parábola que diz que tem um grande interregno. Enquanto eles vão dizendo não quero, não quero, não quero, como a religião está fazendo o tempo todo, não quero. Ela não quer Jesus. Tem um problema sério com Jesus.
com a personalidade de Jesus, com as opções de Jesus, com as escolhas de Jesus, com as preferências de Jesus. Não gostam dos amigos de Jesus, não entendem as prioridades de Jesus, repudiam as pautas todas de Jesus, são inimigos dos amigos de Jesus, acusam Jesus de fazer os milagres que faz pelo poder de demônios, do maioral dos demônios. Chamam Jesus de louco, de hippie, de suicida, de inconsequente, de samaritano endemoninhado, de todas as coisas, de amigo licencioso, de publicanos e de pecadores. Eles não pouparam definições pejorativas para Jesus, assim como o fazem os mesmos religiosos hoje em relação a qualquer pessoa que manifeste um pingo de semelhança com Jesus, já recebe imediatamente a mesma perseguição, do mesmo gênero, a mesma coisa. Pois bem, Jesus diz não, isso é meu Pai que concede. E não tem a ver só com esse grupinho aqui. Vocês acham que meu Pai está reduzido a 12 pessoas? E a boa vontade deles irem ou não irem? Vocês acham que tem algum ser humano no planeta que Deus a ele tenha se prendido de modo que a obra de Deus, o trabalho de Deus, o reino de Deus, a manifestação de Deus só acontecerá se houver a anuência de algumas pessoas importantes? Vocês estão loucos. Meu Pai sabe a quem quer, a quem escolheu, a quem manifestará, não só agora, mas no curso da história inteira. Gente que vocês jamais nem conhecerão, nem saberão a existência, e que carregarão um espírito muito mais quebrantado, muito mais entregue, muito mais voluntário, muito mais despretensioso, muito mais manso e humilde de coração, muito mais pacificador, muito mais resiliente em alguns aspectos da vida, e que vão se alegrar na esperança do reino de Deus, e que vão aceitar a cruz e a ressurreição e vão viver se gloriando na cruz de Cristo, que vocês tentam evitar, escapam, tentam pular o tema e introduzir outras questões para não ficarem cara a cara com isso, porque vocês não querem a cruz, vocês só querem tronos, domínios e poderes. Isso, nos dias de Jesus já era assim. Ora, quando Jesus disse isso, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, e a Tiago e a João que ali estavam, ao falar isso, o verso 24 diz: ora, ouvindo isso, os outros 10 apóstolos, 2 estavam ali com a mãe, 10 estavam assistindo e um outro grupo de pessoas vendo aquele espetáculo. E ontem eu disse que era um verdadeiro presépio devocional de joelhos, mas não passava de uma presepada de fato. Ora, ouvindo isto os 10, o pedido deles, indignaram-se. Ficou todo mundo com raiva de João e de Tiago. E pelo amor de Deus, cara, já subiram no monte da transfiguração. Vocês já ouviram algumas vezes ele dizer que determinadas coisas estão reservadas para o Pai e que ele não vai compartilhar com ninguém, porque ninguém sabe. Por que vocês querem e atravessam a mãe de vocês para fazer um pedido insólito e ridículo dessa natureza e ficaram indignados contra os 2? Imagina o climão de Pedro, André, Bartolomeu,
Judas Tadeu, Judas Iscariote, Simão Zelote, Bartolomeu, Filipe, todos aqueles ali. Mas o que é isso? Que loucura é essa? O que é que vocês estão pensando de você mesmo? Agora você veja como é fácil surtar. Você está me olhando aqui? Como é fácil surtar. Na presença de Jesus. Imagina na ausência de Jesus. Como esse surto aqui chega com uma rapidez e uma facilidade indizível e vai tomando conta do coração da grande maioria. Quase todo indivíduo que eu vejo dizendo, preste atenção, que recebe revelação de Deus, que tem visão de Deus, que Deus falou com ele, fala com ele no ouvido e no coração dele, e Deus dá revelações a eles. Quase todos esses, quase absolutamente todos esses, são surtados, são seres dodóis, são narcisistas, de exacerbação megalomaníaca incomparável, e se tornam seres que têm um espírito morto. O coração deles é cauterizado, eles não sentem mais nada, o coração se torna de pedra, eles se tornam os maiores caras de pau desse mundo, são capazes de desavergonhadamente dizerem qualquer coisa em nome de Deus, sabendo que estão mentindo, e mentem, e inventam, e teatralizam, e criam personas impressionantes para enganarem os impressionáveis. Está lotado à nossa volta. O difícil é achar gente que não seja assim no meio dessas lideranças públicas e populistas. O difícil é achar gente que não seja assim. E quem quer que tenha o mínimo de consciência do Evangelho fica indignado com isso aí. É algo digno de indignação. De tão indigno que provoca a indignação de quem tem um mínimo de dignidade. A indignação é a antítese da dignidade. É a reação à indignidade, à falta de dignidade. E foi o que esses 10 manifestaram aqui. Então Jesus, chamando a todos eles, disse, preste atenção no que ele disse, porque isso aqui é o que vai nos interessar hoje bastante. Preste atenção, tá bom? Toda atenção a mim. Isso que eu vou dizer agora é o que nos interessa fundamentalmente no dia de hoje. Então, Jesus, chamando-os à parte, lhes disse, e preste atenção no que Jesus lhes disse, sabeis que os governadores dos povos, os Pilatos dos povos, e aqui no Império Romano, havia muitas cidades-estado dominadas pelos romanos. Por exemplo, na Grécia Antiga toda e na Mesopotâmia. Você vai hoje à Turquia, onde está boa parte daquilo que o Novo Testamento chama de Ásia Menor, está dentro da Turquia, boa parte. Uma outra parte está dentro da Grécia. E você chega em cada cidade, tinha uma espécie de cidade-estado, com a sua autoridade local, fosse governador, fosse até um rei local, submisso ao imperador romano. Mas ele tinha privilégios de uma realeza local, como era o caso, por exemplo, do rei Herodes na Palestina. E não mandava de maneira absoluta em nada, mas era o representante do imperador e tinha privilégios de um rei local, a mesma coisa. E Jesus usa essa ilustração para dizer a eles, vocês sabem, com certeza, sabeis
que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais, os mais influentes, os mais ricos, os mais acadêmicos, os que têm poder de maior visibilidade, de maior impressionalidade, que são chamados aqui de os maiores, exercem autoridade sobre os outros, que nem são realezas, nem são governantes, nem são procônsules, nem são autoridades, nem são figuras de respeitabilidade célebre naquela sociedade, por qualquer que fosse a razão. Vocês sabem, no mundo em que vocês vivem, quem são as figuras que recebem a convergência de autoridade para esse topo da pirâmide de onde todas as coisas derivam, como controle, como poder, exatamente como acontece nos nossos dias até agora. Então vocês sabem que é assim no mundo. É assim no Império Romano, é assim em Laodiceia, é assim em Pérgamo, é assim na região de Filipos, é assim na Macedônia, é assim em várias cidades e estados da Ásia Menor, aonde existem essas autoridades com essa capacidade de dominação. Assim como os hiperelevados militares, centuriões, generais, capitães de grupos legionários poderosos, também exercem essa autoridade no âmbito do seu alcance, do seu domínio. Eles são os dominis, eles são os dominadores, eles são os senhores. É daí que vem, é de dominis, que vem a palavra senhor. Eles são os senhores, os dominis, os dominadores dos povos. Mas não é assim entre vós. Jesus diz, não é assim entre vós. Em vocês não pode ser assim, entre vocês jamais. E o que Tiago e João e a mãe deles estão querendo é que eles sejam dominadores sobre os outros, sobre os demais. E que eles tenham uma preeminência, já agora superior a de todo mundo. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa daquele que disse, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Só porque eles acham que estão pedindo isso a mim, eles estão pedindo fora do âmbito do interesse e da alegria satânica, mas não estão. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é diabólico. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é um pedido para exercício de um poder diabólico. Você está chocado? Não. Pessoal que está aqui militando, como ontem eu vi o Silas Malafaia, com medo, angustiado, porque a reunião de 1 milhão não passou de 18 mil, porque já tem gente do grupo dele indo se refugiar nos Estados Unidos. Aí ele vem arrumando desculpas aqui e ali, mas o desejo dele era hoje ter o antigo presidente, o anterior presidente na presidência, de preferência com um golpe de Estado, sem democracia, onde ele seria uma espécie de Ayatollah Malafaia, o que ele de certa forma já foi no governo anterior, e agora está vendo tudo isso se desmantelar diante dos olhos dele. O que está em questão é medo de um lado e a frustração da perda do domínio. Ele imaginou que dentro de mais 1 ano e meio, 2 anos, estaria nas mãos dele outra vez e daqueles que estão ali fazendo esse papel de asseclas de um poder
absolutista, tirano, dominador e que para quem os fins justificam os meios. Como é o caso nos Estados Unidos da América que está acontecendo. Pois bem, Jesus disse, não é assim entre vós. Vocês não serão dominadores. Em vocês não haverá e não pode haver teologia do domínio. Se tiver teologia do domínio, vocês estarão servindo a Satanás. E é o que disse, esses reinos todos do mundo me pertencem. E eu dou a quem eu quiser. Basta se curvar a mim. Se curvar não é necessariamente ficar de joelho em algum templo satanista, não. É curvar o desejo, é curvar os ideais, é submeter-se às pautas da malignidade. Como o Elon Musk disse, o maior defeito da humanidade é a empatia, esse negócio de se importar com os outros. Matar a empatia faz parte da pauta de Satanás. Essa coisa de proteger os pobres é coisa de Jesus, mas faz parte para eles de um atraso demoníaco, satânico, do qual a gente deve fugir. E conquanto Jesus tenha dito, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que sirva a todos, o que se entregue, o que se doe, o que se ofereça, o que não busque o seu próprio interesse, mas sirva com amor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, fique sabendo, só o será se tornar servo de todos os demais, deitando-se como uma ponte sobre o abismo para os outros passarem. Tal como o Filho do Homem, tal qual eu, que não vim para ser servido, senão estaria nos palácios, com séquitos de homens e de anjos me servindo. Senão eu teria aceito a oferta de Satanás, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, terás todo o domínio imediato. Mas vocês têm que saber a serem como eu. Vocês só terão sentido na terra se forem como eu. Se vocês desistirem de mim, das minhas pautas, dos meus pensamentos, da minha mente, dos meus compromissos, das minhas entregas, do meu serviço, da minha voluntariedade, do meu altruísmo, da minha empatia, porque vocês serão salvos pela minha solidariedade na cruz para com todos os homens. E só é de Deus se for assim, se vocês desistirem de como eu pratico essa liderança de graça, de acolhimento sobre vocês e sobre quem quer que queira ser meu discípulo. Se não for assim, está tudo estragado. Se vocês buscarem esse poder direto para ganharem essa ascensão pública, para serem os que dão as cartas e que determinam tudo, vocês não terão nada a ver comigo. Porque eu decidi não ter essas cartas na mão, decidi viver sem esse poder, decidi não ser servido, mas servir, decidi, pelo anonimato promovido pelo marketing dos governos e pelas ofertas dos soberanos, que a única coisa que querem é que eu me submeta a eles, para que eles me favoreçam em tudo quanto eu possa desejar, e eu não quero. O meu chamado é ir à cruz e depois ressuscitar. Se vocês não entenderem isso, vocês não serão tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Agora preste atenção, porque vou começar nesse momento. Quando Jesus diz, diante da indignação dos outros 10 discípulos, disse a todos, sabeis que os governadores dos povos os dominam. São os dôminis, são os senhores. Por isso a gente tem o dia de domínio
de domingo, é o dia do Senhor, é o dia Dominis, é daí que vem a palavra domingo, deriva-se de Dominis, do Senhor, pertinente ao Senhor. Anos Dominis, é anos de Cristo, anos do Senhor, depois de Cristo. E Jesus usa essa palavra quando diz: sabeis que os governadores do mundo, os reis, os donos das guerras, das espadas, os promotores da sanguinolência, os que saqueiam os povos, os que medem forças e de acordo com o poder que tenham vão e expropriam, tomam tudo, riquezas, bens, terras, qualquer coisa. É assim que eles vivem, impondo o seu supremacismo pela sua elevação. Aqui comigo jamais será assim. No meu reino, aonde houver meu reino, não haverá ninguém assim. E se houver esses líderes sentados na ponte da pirâmide, no topo da pirâmide, é porque o meu reino ali não estará presente. No meu reino estão no topo da pirâmide os que servem na base da vida. Os primeiros são os que se oferecem sem pressa para servir a todos, para que todos entrem. Os mais importantes são os que abrem mão desses significados de visibilidade e importância e se entregam, mesmo que seja anonimamente, para servir o próximo, com amor, sem precisar de divulgação do que fazem para a regimentação de prestígio, de poder, de influência, de dominação, de controle. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é justamente o que Jesus disse: entre vós não será assim. Entre vós não será assim é o que está acontecendo. E a primeira vez que aconteceu foi lá atrás com Constantino, quando ele cooptou os bispos, pastores, líderes e autoridades com dinheiro, com campos, com propriedades, com glebas, com isenção de impostos, numa coalizão inseparável, potencializando a eles como nenhum sacerdote de cultos pagãos anteriores tinha sido potencializado, e eles ficaram totalmente cheios de entusiasmo pelo poder recebido e apelidaram Constantino de o 13º apóstolo. Ficaram de 4 para o diabo e o adoraram e receberam todo o poder. De lá para cá, isso vem com mais intensidade e menos intensidade. Já houve grupos os mais variados que cumpriram esse papel. O mais recorrente, mais longo deles no curso da história foi indubitavelmente o Vaticano, com os seus inúmeros papas, que se serviram disso e quiseram primazia absoluta, tronos e mitras e ouro e glória, e os reinos da Europa servindo-os, e todos os reinos possíveis em adoração ao poder que eles diziam representar, e as piores coisas, as maiores bruxarias, feitiçarias, maldades, desumanidades, perversidades, pedofilias, promiscuidades, abusos humanos e extorsão, eliminação, tortura, morte, fogueira, decapitação, crucificação e imputação de pecados a seres humanos lindos, bonitos. Eu não podia ter uma ideia brilhante que você era um feiticeiro, era um bruxo. E isso aconteceu durante séculos e séculos e séculos. Depois que chegou o protestantismo, as mesmas aventuras aconteceram. Aconteceram na Suíça, aconteceram na Inglaterra. Depois que houve a migração para os Estados Unidos, houve esse namoro contínuo com as autoridades constituídas em poder, sempre com o desejo de que a Constituição americana fosse uma espécie de 10 mandamentos mosaicos para serem obedecidos.
A própria teologia que os fundadores dos Estados Unidos desenvolveram foi a do domínio. Eles desenvolveram a teologia do domínio, chamada de Manifest Destiny, Destino Manifesto. E o país que eles estavam criando seria o Novo Israel, já que não tinha mais Israel, e eles não tinham nenhuma perspectiva que um dia voltasse a ter um lugar, uma geografia, uma geopolítica chamada Israel. Há 300 anos atrás não havia nem esse sonho, nem no maior devaneio. Então, o Israel de Deus passou a ser os Estados Unidos. E os novos judeus não eram judeus, filhos do DNA de Abraão. Eram os crentes, os puritanos, os evangélicos, os protestantes. Eram o novo Israel, do novo destino manifesto. E os Estados Unidos eram a manifestação mais plausível e possível da nova Jerusalém que tinha chegado entre os homens. E conquanto a maioria dos founders, dos fundadores, que eram também cristãos, fossem maçons comprometidíssimos com toda a estrutura secreta da maçonaria, eles fizeram o possível para escrever uma constituição que agradasse as igrejas, os crentes, especialmente os crentes protestantes, puritanos, evangélicos americanos. Com o desenvolvimento do país e o crescimento de uma quantidade enorme de população americana, com a chegada de católicos italianos, de católicos irlandeses, de pessoas de outros grupos raciais, de católicos latino-americanos e da Mesoamérica, com a presença de outros grupos humanos. Os judeus chegaram lá e tomaram conta de boa parte dos negócios financeiros, nos estoques, em Wall Street, nas imobiliárias, e a chegada das máfias, com suas devoções bastante católicas e os seus vínculos profundamente italianos. Enfim, houve uma proliferação de grupos buscando a mesma coisa: controle, domínio, encher a Câmara de Deputados, a House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados, de gente que fizesse lobby por eles. E eles foram crescendo e houve surgimento de várias outras percepções e consciências que queriam um Estado mais laico, que queriam uma democracia mais genuína, mais representativa, menos afunilada na direção de que os protestantes tivessem primazia na eleição como presidente da República, como foi durante muitos anos. A maioria dos presidentes americanos eram protestantes. Aí começou a haver variações já bem depois, e dentre os católicos, o Kennedy foi o mais importante de todos, foi o que mais sinalizou essa virada de poder religioso. E ele, um democrata, o que fortaleceu enormemente o Partido Republicano, dizendo: a gente precisa arregimentar poder. E aí nesse poder é dos evangélicos todos, de todos os grupos denominacionais, poder da Ku Klux Klan, do supremacismo branco, poder de todos os grupos que não gostam de generosidade, de políticas de natureza democrática, de maior facilitação, acessibilidade de serviços, distribuição de renda, ajuda e cota para quem de outra feita jamais teria condição de sequer chegar perto da universidade se não houvesse algum tipo de facilitação de acesso. E a mera meritocracia apenas repete a lei de Darwin, da prevalência do mais forte ou do mais adaptado, que em geral é quem já está no lugar há gerações se preparando para continuar na sua dominação. E há uma multidão de excluídos
com uma glorificação enorme de grupos cada vez menores de milionários que representem a glória oligárquica americana no planeta inteiro. E aí, de 1975 para cá, com algumas pessoas que foram famosas naquela época, como, por exemplo, o Francis Schaeffer, que começou como um teólogo, filósofo razoávelzinho, mas que logo depois começou a se tornar radicalíssimo, conservadoríssimo, do tipo que dizia: se o cara é legal chegar para mim e me falar como o coração dele é amoroso para com os pobres e os necessitados, mas ele não me disser que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e já foi batizado em alguma igreja, eu vou botar a mão no ombro dele e dizer: eu sinto muito o ser humano generoso que você é, mas você vai para o inferno, entendeu? No dia que eu li o Francis Schaeffer dizer isso a primeira vez, no livro dele, Ele Está Presente e Não Está Calado, eu tinha lido vários. Tinha lido A Morte da Razão, tinha lido um livro sobre Salmos, muito bom. Tinha lido Ele Está Presente, que era um livro sobre epistemologia, bem razoável. E agora veio Ele Está Presente e Não Está Calado. Quando ele declara isso ali, já ficando radical, eu falei: não, cara, você me perdeu geral. Legal. Junto com ele havia outros, como Bill Bright, da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que eu conheci, e que foi ficando cada vez mais político, radical. Foram desenvolvendo gradativamente uma espécie de teologia do domínio, que eu explico já o que é. Também tinha um cara que eu conheci que se hospedou na minha casa. E no início da vida dele, quando ele era jovem, ele era um cara piedoso. Eu o convidei, através do meu amigo George Foster, da editora Betânia, quando eu ainda era pastor em Manaus, para ir a Manaus pregar na nossa igreja presbiteriana central de Manaus. Depois ficou hospedado na minha casa o Loren Cunningham, que é o fundador da JOCU no Brasil, os Jovens com uma Missão, na terra inteira. E também tinha aqueles navios que iam pelo mundo distribuindo gente para pregar nas cidades costeiras da terra, ou mandando missionários para o interior das nações mais acessíveis para distribuir gente para pregar, e depois recolher todo mundo sem salário, todo mundo tendo que viver pela fé, não é nem pela fé, é arrancando a pé dos outros, e eu vi tanta gente entrar em tanto constrangimento por causa disso. Depois de uns anos, o Loren Cunningham foi se tornando cada vez mais político, e aí aderiu junto com Peter Wagner, junto com Bill Bright, ele e outros que vieram, como Pat Robertson, que já morreu, do Clube 700, Jerry Falwell, o Ralph Winter, uma quantidade grande. No passado, eles desenvolveram a loucura de uma coisa chamada de teologia do domínio, que é algo que contradiz tudo o que Jesus disse aqui, quando afirmou: entre vós não é assim. Eles resolveram encontrar desculpas para que entre os crentes seja assim. Isso se desenvolveu. E olha só a teologia esdrúxula que esses caras criaram. Eles pegaram lá Apocalipse 19, que diz que a grande Babilônia é também a cidade das 7 colinas. Nos dias de João, a cidade das 7 colinas, para a qual ele estava destinando o livro do Apocalipse, o João do Apocalipse, aquela cidade Babilônia que explorava todos os povos da terra e que tinha pretensão de divindade pessoal e que cooptava todas as religiões para servirem a ela e abençoarem a ela, porque ela queria reunir todos os poderes possíveis políticos e religiosos. João diz: essa é a Babilônia perversa. Essa vai receber o juízo de Deus.
E aí eles disseram, não, quando João falou da cidade das 7 colinas, o Espírito Santo, olha só, nos disse que há uma revelação nova, que João não tinha. João pensou que tinha dito aquilo ali como um juízo contra Roma e contra qualquer outro centro de poder sistêmico e de controle mundial e global que venha tomar o lugar que Roma tinha 2000 anos atrás. Não, é uma interpretação errada. Nós temos agora a interpretação dada pelo Espírito Santo, uma revelação especial. Totalmente especial, a saber que as 12 montanhas são 7 colinas de poder que nós temos que dominar dentro de Babilônia. Jesus está nos mandando entrar em Babilônia e dominar o topo dessas montanhas de poder. A primeira montanha é o governo, a governança política. A segunda montanha é a governança econômica. A terceira é a governança de usos, costumes, manifestações variadas de hábitos, de gênero. A terceira é o controle de todo o sistema educacional, eventualmente até acabando com os sistemas de educação do país para que eles sejam educados exclusivamente pela igreja e pela Bíblia e não aprendam mais nada. É rompimento de subvenção para a ciência, porque a ciência atrapalha a expansão do cristianismo, então a gente tem que acabar com ciência nos lugares aonde a gente chega, a gente tem que entrar com negacionismo científico. Também temos que dar um jeito de controlar a mídia, porque a mídia é um grande inimigo que faz a cabeça das pessoas, que as faz pensar em outra direção. E com a internet chegando agora, a gente pode inventar todas as narrativas, todas as mentiras. Não faz mal, os fins justificam os meios. A gente vai mentir para a glória de Deus, para relativizar a grande imprensa e criarmos um mecanismo de comunicação subreptício, aonde esse povo que a gente vai estimular a não se alimentar de informação que vem de nenhuma imprensa profissional e que cheque os fatos, passe a ser alimentado por nós e, sobretudo, pelo que a gente diga no púlpito, às igrejas, enfim, são 7 picos de controle na sociedade. É o que eles vêm fazendo nos Estados Unidos. No primeiro governo Trump, eles fizeram um ensaio, mas não chegou a ser perfeito. Agora eles acham que alcançaram a perfeição lá, porque o Trump se elegeu com base neles. Eles têm um grupo de pastores que vivem dentro da Casa Branca. Tem uma pastora, e a Paula, que fica lá impondo as mãos na cabeça de todo mundo e profetizando que ele é ungido do Senhor, que o Senhor o levantou, que ele é o homem do coração de Deus. Todo dia ela diz isso a ele, não importa o que ele faça, ele pode mandar matar a mãe, mas ela vai dizer e eles vão abençoar, amém, amém, amém. O que eles querem é domínio, é controle, é domínio sobre o Congresso. Gostariam de ter domínio sobre a Suprema Corte Americana, como eles já estão tendo alguma troca de domínio com o presidente, e faz coisas para eles e eles fazem outras para o presidente. É uma mão lava a outra. Mas o que está em vigência é a prática da teologia do domínio. E está aqui no Brasil, em pleno desenvolvimento. E hoje, por exemplo, eu fui